Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Um resumo, uma resenha sobre o livro Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Então, antes de tudo, a gente vai fazer um contexto histórico, falar um pouquinho da vida de Karl Marx e mais especificamente sobre o livro e falar um pouquinho, um resumo sobre o livro O Capital, de Karl Marx, né? Publicado posteriormente ao Manifesto Comunista, né? Em 1840. E, por fim, algumas questões. Vamos falar também sobre o livro de Lenin, o Estado e a Revolução de Lenin, tá? E algumas questões, por fim. Então, falando um pouquinho do contexto histórico para entender toda a questão da criação do texto de Karl Marx, do Manifesto Comunista, é necessário entender um pouquinho sobre esse contexto, né? O contexto em que ele vivia. É, Ele morava na Prússia, né, que seria a atual Alemanha. E devido à Revolução Industrial, as condições trabalhistas, é claro, não eram as das melhores para os trabalhadores, né? Já os donos lucravam eminentemente. Os trabalhadores eles tinham uma carga horária muito grande de trabalho e acabavam que tinha algumas situações, não havia leis trabalhistas que dessem a ele um suporte, a esses trabalhadores, um suporte ou uma proteção legal em relação às relações, as próprias relações de trabalho com o empregador nesse tempo. Certo? Então, essa Revolução Industrial, ela se inicia, a primeira, pelo menos, se inicia no século 16, 18, né, entre meados de 1760 a 1840 e dura até 1840. Ok? Se inicia na Inglaterra, de frente da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial, né, caracterizada nos Estados Unidos com o Fordismo, e a terceira com o Toyotismo no Japão, no início no Japão. Certo? Outra questão importante se citar, além da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, é que os textos de Marx, né, os textos, os manifestos de Marx, se baseavam também no contexto da Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, ou seja, 10 anos, né? 10 anos para ocorrer essa revolução. E por que ocorreu essa Revolução Francesa, né? Porque havia um grupo, né, de domínio ali que detinha o poder e outro grupo não queria tomar esse poder. E esse grupo que detinha o poder era o grupo da alta burguesia, né? A gente já pode ver aí essas relações no que tange ao manifesto, a luta de classes de Marx, né? Essa relação da alta burguesia, mesmo assim, não falando diretamente entre burgueses e proletariados, mas aqui a gente pode ver a luta da alta burguesia pela baixa burguesia, né, ou a população mais da base ali. E antes, né, no contexto ali da França, antes de 1789, a gente pode ver essa divergência, né, esses dois grupos. Nós temos os girondinos, né, que é a alta burguesia no poder, que estavam no poder, e os jacobinos, né, que era a baixa burguesia, a qual Napoleão se enquadrava mais entre os jacobinos. O interessante é que os girondinos estavam no poder, ocorreu uma manifestação, né, até que temos a questão da Primeira República, né, de Robespierre, e a partir daí os jacobinos tomaram a frente e eram um grupo dominante. E teve toda aquela questão da guilhotina, da morte, da revolução, né? Na fraternidade, igualdade e liberdade. Fraternité, égalité e liberté, né? A Trindade Francesa
em relação a essa revolução. Interessante também é que aqui nós temos girondinos jacobinos que dão a nomeação que atualmente seria direita e esquerda, mas naquela época era uma questão de local que eles sentavam, né? Os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos se sentavam à esquerda. E as ideias são parecidas com a esquerda e direita tem, que a esquerda e direita tem hoje, né? Então tem toda antes da Revolução de Robespierre, né? É uma interessante história da França. Nós temos aí um reinado, né, que é o reinado de Luís VI, um reinado ainda muito prematuro, em que ele não governava bem, altos gastos, e a população francesa passava fome, né, passava muitas necessidades, e o povo se revoltou e tomou o poder, ele foi morto, assim como sua esposa, que seria a rainha, né, a Maria Antonieta, né? E Robespierre é o grande líder dessa revolução, né? Jacobinos girondinos. E então, a partir disso, né, temos aí o fim do absolutismo, né? O fim do absolutismo, das mãos exclusivas, do poder nas mãos de um rei. Foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do regime e instaurar um Estado democrático, né? Instaurou aí o Estado democrático, que antes era monárquico. A queda da Bastilha é um grande exemplo, né, da Revolução Russa, é um marco da Revolução Russa, a qual os manifestantes a Bastilha é uma base militar, qual os manifestantes invadiram e tal. Isso aconteceu em 14 de julho de 1789 e foi o marco que acompanhou a Revolução pela França, tá? Vale lembrar que Napoleão era um líder militar é, e ele estava aí na frente dessas revoluções. Então, podemos dizer que a Revolução Francesa ela pode ser dividida em 5 fases, né? Primeiro foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção Nacional e, por fim, o Diretório, em 1795 a 1799. Quais são as principais características da Revolução Francesa, que é diferente das outras? As revoluções burguesas foram a participação de camadas populares no processo revolucionário, né? A gente pode ver aqui resgatar um pouquinho, né? Karl Marx propunha que a população, o proletariado, tomasse os meios de produção e, através de manifestações de consciência sobre essa questão essa luta de classes entre burgueses e proletariados, né? Então, a defesa dos ideais iluministas, né, como eu havia dito, Trindade, a separação da igreja e do Estado, né, o clero e o Estado deveriam ser divididos, separados, o Estado deveria ser laico, e a exaltação da razão, né? Então, nós temos aí o Marx se baseou bastante nessa revolução para confeccionar os seus postulados lá, os seus textos e sua ideia. Exaltação da razão, e ressaltando a importância das liberdades individuais de partição dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Já havia começado a Revolução Industrial, né? Estava ocorrendo aqui nesse tempo. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica não ocorreu exatamente quando ocorreu o início da Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha e tal, mas Napoleão ele só tomou posse em 1799, tá? Essa Revolução Francesa ela ocorreu entre 1789 e 1799, durou 10 anos. Após a Revolução Francesa veio a Era Napoleônica,
napoleônica. Então, foi uma sucessão. Não necessariamente Napoleão participou todo dessa revolução, né? Então, veio a Era Napoleônica, que durou aí um bom tempo mesmo, 16 anos, né? Então, nós temos aqui a representação do Napoleão, né, do grande Napoleão, e essa imagem clássica de Napoleão e seu cavalo branco, né? E o chapéu e toda a roupa típica, né? A era de Napoleão pode ser dividida em duas partes, a era do consulado de 1799 a 1804 e a era de império de 1804 a 1815. É necessário falar que Napoleão ele é muito conhecido por ter vencido muitas batalhas e ter conquistado muitos territórios. Inclusive, isso teve como consequência a expansão e desenvolvimento brasileiro. Já visto aqui, a João VI foi forçado a vir se isolar aqui, exilar aqui no Brasil, e fez com que trouxesse sua família e ocorresse certo desenvolvimento, como a primeira biblioteca, universidades, o Jardim Botânico, e o desenvolvimento começou a partir da vinda de João VI fugido de Napoleão para que Napoleão não conquistasse Portugal e não matasse, né? Então nós temos aí a Batalha de Trafalgar, que foi um evento bélico naval muito importante que ocorreu entre a França e a Espanha contra o Reino Unido. Então, em busca das terras do Reino Unido aí ocorreu em 1805. Outra batalha importante foi a Batalha de Austerlitz, né? E além disso, a Guerra Peninsular. Foi um conflito militar entre o Primeiro Império Francês e a Aliança do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda, do Império Espanhol e Reino de Portugal e Algarves pelo domínio da Península Ibérica durante as Guerras Napoleônicas. A invasão da Rússia foi uma decisão complementar, desastrosa para Napoleão Bonaparte, principalmente porque o serviço de suprimentos de seu exército era muito ruim. Então foi aqui na batalha de na batalha de Waterloo que ele foi derrotado. Ele ganhou muitas batalhas, como de Trafalgar, de Austerlitz, né, a Guerra Peninsular, mas perdeu na batalha de Waterloo, né, a qual perdeu por questões de suprimento do exército, né, suprimento alimentar que não conseguia manter esse exército. E foi exilado, né, na ilha de Santa Helena em 1815. Acho que ele morreu em 1824, se eu não me engano. A era napoleônica durou 16 anos, entre 1799 e 1815. Ele conquistou vários territórios, como a Bélgica, Holanda, a Alemanha, né? A questão do bloqueio continental que ele fez, né? A proibição de comercialização com a Inglaterra, lembrando que Portugal era um grande associado, mercadologicamente falando, com a Inglaterra, né? Então, isso afetou muito a questão de Portugal. Então, nós temos aqui esse mapa mental simplificado na hora de Napoleão, necessidade de desenvolvimento da indústria francesa e proibição de comercialização com a Inglaterra. Nós temos o bloqueio continental. Então, antes de mais nada, nós temos aqui o primeiro reinado consulado de 1799 a 1804, durou 5 anos, né? Era república, Napoleão era primeiro cônsul e havia censura e repressão, característica deste governo consulado, né? CIA era napoleônica, 16 anos, 1799 a 1815, 16 anos, CI, consulado e império, tá? Ainda na era de consulado, nós tínhamos as principais medidas, né, que é a criação do Banco da França, a criação de liceus e o Código Civil Napoleônico. Concordata de 1801, né? Nós tínhamos essas grandes criações durante o
período de consulado de Napoleão, que era o primeiro cônsul, que durou 5 anos. Após esses 5 anos, né, aí ocorreu o quê? O governo de 100 dias, 1845, não, que ele já tinha ido embora. Aí na era do Império, né, entre 1804 e 1814, Napoleão é, era caracterizado, já era um imperador, né, de consulado para imperador, de cônsul para imperador, então de consulado para império. Então era uma monarquia, e isso ia meio contraditório com o que ele combatia, né, a aristocracia do absolutismo ali dos girondinos. É, expansionismo militar, né? Houve muitas batalhas entre elas, como eu falei, a Batalha de Trafalgar e Austerlitz, né? Reino Unido. O bloqueio continental, então, o seu principal adversário era o Reino Unido, ok? E o governo, e a partir do momento que ele perdeu a Batalha de Waterloo, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, Ilha de Elba, permanece no poder em 100 dias, derrotado na Batalha de Waterloo, ok? Então, houve censura, muitas proibições de greves dos trabalhadores, restabelecimento da escravidão das colônias, o que era meio contraditório, né? O governo dos 100 dias, né, dinastia dos Borbons, como tentativa aí de retomar o governo da França. O Tratado de Viena restabeleceu o absolutismo na Europa. O Tratado de Viena queria voltar com o absolutismo. Mas, como nós já vimos, a Revolução Francesa ocorreu em 1789 a 1799, né, durante 10 anos, né, ela caracterizava, defendia os ideais iluministas, o fim do poder numa aristocracia, o fim do absolutismo, representado aí pelo Robespierre. Depois nós temos a Era Napoleônica, que durou 16 anos, de 1799 a 1815, certo? Nós temos dois grandes períodos de governo diferentes, né? O que foi o consulado e o império, ok? E foi derrotado na Batalha de Waterloo, ok? Após Era Napoleônica. Após a Era Napoleônica, houve várias pessoas, várias dinastias querendo tomar aí o poder da França. A volta da dinastia dos Bourbons, Felipe I, e aí deu origem à Primavera dos Povos, né, as revoluções e a como é, a Comuna de Paris, né, que foi uma dessas manifestações populares contra uma aristocracia presente ali no poder. Napoleão III, que foi um sobrinho de Napoleão também, ficou um tempo, no entanto, ele proclamou a Segunda República da França, Napoleão, até 1952, e depois o Império em 1972, né? A Alemanha irá significar o pan-germanismo, né? A Alemanha era muito diversificada, Prússia, muitas diversificações. Lembrando que o período da Era Napoleônica para o período de que Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista era de apenas o quê? 30, 40, 35 anos, então era muito pouco, era muito recente, estava muito ainda nesse contexto, né? Aí, então, dando continuidade aqui, ele teve a República e o Império, né? Napoleão III, a unificação da Germânia, o pan-germanismo, o Reino da Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, o Otto von Bismarck, o czar, né, da Prússia, e a Primeira Guerra Civil Mundial, né, em 1914, Primeira
Primavera dos Povos no Brasil, a Revolução Praiana. Um exemplo, né, de Primavera dos Povos no Brasil é a Revolução Praiana em Pernambuco de 1900, 1819. Ok. Revolução Francesa, 10 anos, né, 1789, 1799, era napoleônica de 1799 a 1815, ok? Depois veio a era pós-napoleônica com algumas pessoas no poder, a volta de certas aristocracias, e com isso houve a Primavera dos Povos, em principal Comuna de Paris, em 1871, 1870. Em março a maio de 1871, durou o quê? Março, abril, maio, durou 3 meses, né? A Comuna de Paris eclodia em 18 de março de 1871, foi uma das mais importantes insurreições populares do século XIX. O capital francês foi evacuado assim que as massas populares a tomaram. Então, França é o berço das revoluções. Comuna de Paris, né? Primavera dos Povos, manifestações populares a fim de, de dirimir o poder da aristocracia. Mas o que foi a Comuna de Paris? Eles pretendiam implantar escolas públicas, tem muito a ver, né, com o Manifesto Comunista, como uma das características do Manifesto Comunista é a escola gratuita. Igualdade civil entre homens e mulheres é uma boa, né? Temos uma igualdade de gênero aqui. Abolição da pena de morte, sem pena de morte. Legislação do sindicato, muito importante, né? As relações trabalhistas aqui, por isso Marx, ele ressalta, fala um pouco sobre a Comuna de Paris, a influência nos seus trabalhos. Abolição do trabalho noturno, as pessoas não podiam trabalhar mais à noite. No dia de 24 de maio, o governo de Versalhes enviou tropas de soldados franceses e alemães que executaram os líderes dos movimentos. Então, não foi tão fácil assim. As manifestações populares foram, foram reprimidas, né? Tanto seus líderes foram mortos. Curiosidades: a Comuna de Paris foi um governo controlado por pessoas pertencentes às classes populares. Então, por isso eu chamo a Primavera dos Povos, né? Um exemplo de Primavera dos Povos é a própria Comuna de Paris, que são manifestações populares. O foco foi em Paris e durou 71 dias depois da Guerra Franco-Prussiana, né? Mesmo sendo bem apoiada pela sociedade, não durou muito. A Comuna de Paris não durou tanto assim. Então, nós temos a Comuna de Paris nesses 3 meses, né, a Primavera dos Povos. Isso a gente pode fazer um paralelo com o atual, que é o Primavera Árabe, né? Essas manifestações populares sempre tem esse nome Primavera. Primavera, a gente já pode lembrar de manifestações populares, hoje e antes, tanto como antes, né, com a Revolução Francesa, como hoje, né, com as manifestações na Ucrânia que teve, as manifestações na Primavera Árabe, enfim. Então, nós temos aqui a Primavera Árabe, a Primavera dos Povos, né? França, ela se torna república. Então, nós temos aqui a ideologia predominante era do socialismo utópico, né? Muito marcado pelo Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, lançado naquele mesmo ano, né? Então, a Comuna de Paris teve essa ideologia do socialismo utópico, né? O Manifesto Comunista, assim como foi uma série de movimentos, né? Essa Primavera Árabe, revolucionários liberais que ocorreram em toda a Europa durante os anos de 1846 a 48. Ideais literários tomavam conta da Europa, libertários, né, tomavam conta da Europa e assustavam as monarquias absolutistas, né. O Congresso de Viena buscava a restauração do regime absolutista,
do antigo de absolutismo, monarquias absolutas foram restauradas, né? Abolidas, foram restauradas, políticas repressadas voltaram a ser aplicados à população. Então, o Congresso de Viena nada mais foi do que essa tentativa de retorno do poder na mão dessa monarquia, ok? Luiz Felipe Franca da França, o rei burguês. Havia esperança entre a burguesia de que seus interesses seriam representados por um monarca burguês, tá? Então, nós temos aí um breve resumo sobre a Primavera dos Povos, ok? Então, nós falamos aqui do contexto histórico, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Era pós-Napoleão, pós-Napoleão, né? E nós temos a Primavera dos Povos, e dentre a mais famosa aqui no contexto da França, nós temos a Comuna de Paris, em 1871, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Karl Marx, especificamente sobre Karl Marx, como pessoa, né? Foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista alemão, nascido em Trevères, na Prússia, né, que é hoje a Alemanha. Marx estudou Direito e Filosofia na Universidade de Bona e Berlim. Casou-se com a crítica de teatro e ativista política alemã Jenny von Westerphalen, em 1843, ok? Então, Marx é um dos filhos, o terceiro de 8 filhos. O seu pai sua família era judaica e, devido a algumas pressões na própria Alemanha, na própria Prússia, eles passaram a ser luteranos, tá? Evangélicos luteranos. Então, a Prússia, ele nasceu ali na Prússia, que hoje seria a Alemanha, era judeu. Houve algumas manifestações. Ele foi apatriado, né? Ele foi extraditado para Londres. Ele conheceu Engels antes, né? Tinha um certo consórcio, né? Criaram trocaram ideias, né? Criaram a Fundação Internacional dos Trabalhadores. Então, Friedrich Engels e Karl Marx estavam sempre interagindo aí para produzir esse novo movimento, ok? Então, vamos falar um pouquinho das ideias de Karl Marx, né? Chegamos ao ponto. Vamos falar primeiramente que Karl Marx ele se idealiza a partir do que ele chamou de materialismo histórico dialético. Mas o que é o materialismo histórico dialético? Materialismo porque ele achava que o que poderia mudar o mundo? Qual era o poder, a engrenagem que causava revoluções ou mudanças? Era o pensamento ou algo mais material? A partir das ideias, o idealismo, ou algo mais concreto, né? Inicialmente ele era muito hegeliano dessa ideia de idealismo, mas depois ele achou que não era mesmo isso, essa idealização, e sim materialismo. Ou seja, o que move o mundo ali é o capital e não as ideias. O que move o mundo são a produção, tá? Então, materialismo histórico, porque essa produção, essa questão, essas relações, ela vem de um caráter, né, cronológico, né, muito além de todos nós, e dialético porque era contraditório, já vista que havia essa relação, por exemplo, de trabalho e trabalhador e, e empregador, em que o trabalhador ele produzia, mas ele não tinha tanto lucro assim como o seu empregador. Aquele que fazia o trabalho não recebia o dinheiro devido, o lucro devido. Então, o materialismo histórico estuda essas relações entre trabalho e produção de bens na sociedade. Então, a produção material
diferente das ideias ou força divina, ok? Mudanças sociais e econômicas impulsionadas por motivos econômicos. Então, o que move o mundo é a economia, é a produção, é o capital e não as ideias, é a prática, né? Tinha que sair do campo da prática, tanto que ele falou que os filósofos criaram, refletiram sobre o mundo e nós temos que mudar o mundo e tal, ok? Na prática. Então, materialismo histórico dialético. Qual é a ação transformadora da sociedade? Ideias ou matérias? Ele achava mesmo que era uma matéria, né? Então, esse idealismo de Platão, de Hegel, diverge com o materialismo de Marx, ok? Outra ideia importante é a ideia de luta de classes. Marx e Engels defendiam que havia luta de classes desde o início da história, né? Sempre a história do mundo, a história da humanidade é a história da luta de classes, né? E sempre houve essas, essas contradições entre aquele que detém o poder, os meios de produção e aqueles que estão subordinados a esses poderes, a esse poder, quem detém o poder, ok? Então nós temos a sociedade dividida entre burguesia e proletariado, prole já vem de filhos, né? Então, proletariado. A burguesia era aquela parte, grupo da sociedade que possuía os bens de produção, possuía os meios de produção, tá? E não pretende mudar seu status, né? Não pretende mudar seu status. E o proletariado, ele não possui esses bens de produção, ele é a força de trabalho, mas não possui esses bens de produção, e ele mudar a situação através de organizações políticas, ele defendia muito isso. Trabalhadores de todos os lugares, univos, né? Das frases clássicas presentes no Manifesto Comunista é essa, né? Mudar a situação através de organizações políticas. E havia essa tensão entre esses dois grupos, né? De interesses. Outra ideia importante é a ideia de alienação. Mas o que seria alienação? Uma definição bruta, assim, seria produzir e não consumir, ou a acomodação em relação ao sistema, né? Seria basicamente acomodação em relação ao sistema ou produzir e não consumir, onde alienação socioeconômica, por exemplo, fragmentação do trabalho, resulta na fragmentação do saber humano, ou seja, divisão social, a divisão trabalhista. As pessoas passavam de saber o macro de um trabalho para saber o micro, para fazer uma determinada coisa específica, né? Como idealizava o Fordismo, a gente pode ver, né, as linhas de produção, as pessoas ouviam a especialização do trabalho e a divisão destes, né? A divisão social do trabalho e a alienação do indivíduo. Então, os cidadãos que produzem bens e serviços não usufruem deles, né? Eles produzem e não usufruem. Legitima o controle social, né? Esse é um dos tipos de controle social a qual Emile Durkheim, né, e Max Weber vai falar um pouquinho, né, sobre esse controle social. Outra ideia é a ideia de mais-valia. O que seria mais-valia? Mais-valia é a produção excedida, né? O que o trabalhador produziu a mais ali do que o seu horário de trabalho. É o tempo necessário para trabalho dividido pela sua remuneração, em função da sua remuneração. Então, nós temos o tempo necessário para realizar um trabalho e sua remuneração. O salário para suprir as necessidades básicas de vida de um trabalhador é atingido com o trabalho diário de 5 horas, né? Para suprir as necessidades do trabalhador. No entanto, no sistema capitalista impede de trabalhar 5 horas. Então, é 5 mais 3, porque essas 3 horas, das 8
que geram o lucro para o sistema capitalista. Então, essas 3 horas são as horas ali da mais-valia, as horas excedidas, né? A produção excedida da mais-valia. Então, nós já falamos de material, o que é materialismo histórico dialético, né? Na matéria e não idealismo. Nós já falamos de alienação, que é a acomodação ao sistema, né? É a produção sem deter o produto. Falamos também da mais-valia, né? Que é essa hora excedente trabalhada. E vamos falar também sobre o fetichismo da mercadoria. O que seria o fetichismo da mercadoria? É a metafísica do homem como mercadoria, né? Então, nós temos aí um exemplo que é o produto do trabalho se torna, assim, um fetiche. E o fenômeno, né, é algo fantasiado ali que ele quer consumir. O trabalhador ele não tem tanto dinheiro assim para possuir os bens, mas ele quer estar ali no campo da metafísica, ele quer isso. E o fenômeno da transformação desse produto em algo enigmático, misterioso ou adotar a forma de mercadoria é que Marx chama de fetichismo da mercadoria, tá? Você adota, o homem adota a forma de mercadoria, então ele se vende. Então, valor de uso e valor de troca, né? Você tem algo, você quer trocar por uma camiseta, por exemplo. Seria isso. Então, nós temos também a questão do socialismo utópico, né? Mas, enfim, as teorias críticas de Marx sobre sociedade, economia e política, entendidas coletivamente como marxismo, sustentam que as sociedades humanas se desenvolvem através da luta de classes. No todo capitalista de produção, isso se manifesta-se no conflito entre as classes dirigentes, né, conhecidas como burguesia, que controlam os meios de produção, e as classes trabalhadoras, conhecidas como proletariado, que permitem a existência desses meios através da venda da sua força de trabalho em troca de salários, né? Então, aí, ó, fetichismo, a venda da sua força de trabalho em troca de salários, empregando uma abordagem crítica conhecida como materialismo histórico, né? A produção histórica, a produção que move o mundo do ponto de vista histórico. Outras ideias em relação a Marx foi a sua crítica à religião. Segundo Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo, né? Em verdade, Marx se ocupou muito pouco em criticar sistematicamente a atividade religiosa. Nesse quesito, ele basicamente seguiu as opiniões do Ludwig Feuerbach, para quem a religião não expressa a vontade de nenhum Deus ou outro ser metafísico, e é criada pela fabulação dos homens, ou seja, uma crítica aí à religião, né? Talvez possa ser também pelas questões paternas, né? Crítica ao anarquismo. Então, nós temos Proudhon e Bakunin, né, que são anarquistas defensores do anarquismo. Bakunin foi um forte apoiador da Comuna de Paris em 1871, movimento revolucionário que foi brutalmente reprimido pelo governo francês. O movimento das comunas foi compreendido por Bakunin como uma rebelião contra o Estado e o privilégio de classes, ok? Então, nós temos esses dois tipos, esses dois anarquistas, né, os dois representantes do anarquismo, a qual a Marx também fez as suas críticas, né? Nós temos aí a divisão de dois tipos, né? Um marxismo mais ortodoxo, que temos Lenin, Trotsky, enfim, e nós temos um marxismo mais anárquico, né? Como Proudhon ou Bakunin.
Agora vamos falar do livro propriamente dito, né? Eu queria iniciar com uma citação de Eric Hobsbawm, que é: nunca houve uma revolução que se tivesse espalhado tão rapidamente e amplamente, alastrando-se como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos, tá? Em relação a o livro 1848. Então, esse livro trata basicamente, ele é criado para orientar qual o objetivo, né? Ele é muito didático, é para os trabalhadores, é para a classe operária mesmo, né? Para orientar a ação desses trabalhadores durante o surgimento dos movimentos operários, né? Nós temos que o Manifesto Comunista foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas, das revoluções de 1848, ou seja, lutas urbanas a gente pode entender por Primavera dos Povos, manifestações populares, né, chamadas também de Primavera dos Povos, um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus e é uma análise da Revolução Industrial Contemporânea, a ELA. Tá? Então, nós temos aí o contexto da Primavera dos Povos, a primeira Revolução Industrial, Revolução Francesa, ao fim a Era Napoleônica e a Era da Primavera dos Povos, que desencadeou na comarca, na Comuna de Paris. Tá? Então, nós temos que o livro propriamente dito, o Manifesto Comunista, ele é dividido fala sobre os burgueses proletariados, depois falam os burgueses contra burgueses e comunistas, a literatura socialista e comunista, a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Ele inicia falando sobre o contexto histórico dessa luta, nessa dualidade entre burgueses e proletariados, né? Que é a história da luta, a história da humanidade e a história da luta de classe, ou seja, a história da luta entre burgueses e proletariados. Desde o início, nós temos os senhores feudais e os vassalos, ou os reis e a burguesia, a burguesia não, as pessoas na base, né, da pirâmide ali, etária e hierárquica, quer dizer. Então, nós temos essa luta de classes, né? O trabalhador, o operário atualmente e o empregador. Então, nós temos essas lutas, né? Ele fala também, né, que a lei, religião e moral eles são para o proletariado apenas preceitos burgueses, né? E a relação com a família do proletariado e burguês são diferentes. Então, há uma fórmula única para fazer isso, ou seja, políticas para tomar os bens de produção e fazer a abolição da propriedade privada. Dois termos antagônicos que ele diz que é o capital e o trabalho, né? Eles são contrapostos, porque o lucro do trabalho não vai especificamente para o trabalhador, quem produz, né, o produto. Dando continuidade, nós temos aí, ele fala um pouco sobre a sociedade comunista, né? Que é o presente domina o passado e a sociedade burguesa é o passado domina o presente, ok? Ele fala também do modo de produção, ele faz uma comparação do modo de produção, modo comunista de produção e o modo capitalista de produção, tá? Que se divergem. Nós temos também um ponto falando sobre a mulher, né, como simples instrumento de produção, e um espectro, a famosa frase, né, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Ele fala também sobre o socialismo reacionário, então ele expõe aqui, exponta alguns tipos de socialismo, né, o socialismo reacionário, que seria o socialismo feudal, o socialismo pequeno burguês, o socialismo alemão ou o verdadeiro socialismo. Aí nós temos outros tipos também, que é o socialismo conservador burguês e o socialismo comunismo e críticos utópicos, né? Socialismo e comunismo são duas coisas
meio que diferentes, né? Críticos utópicos, assim como Lenin disse que é um meio termo entre socialismo e entre comunismo e capitalismo seria o socialismo, pois se implementou aí, o primeiro país a implementar foi a Rússia. É interessante falar aqui, apontar algumas características que Marx diria que seria uma sociedade socialista, né? Uma sociedade comunista, né? Uma sociedade plena comunista. Primeira das medidas é a expropriação do latifúndio, ou seja, a retirada das pessoas de terras, a tomada de terras pelo o Estado. Né? Um imposto progressivo, a abolição do direito de herança, então não poderia ter a herança de posses dada para filhos e filhos, a confiscação da propriedade privada, a centralização do crédito na mão do Estado, o central do Estado dos meios de transporte, trabalho obrigatório para todos, trabalho agrícola e industrial e educação gratuita, né? Esses são 10 pontos trazidos por Marx. E é claro, é nítido porque o pessoal ataca tanto, né? O pessoal tem essa questão de propriedade privada, em contraponto que o John Locke, né? John Locke, Adam Smith, David Ricardo falou em seus postulados, esses grandes John Locke era político, né? E David Ricardo e Adam Smith era mais no liberalismo econômico. Esses economistas defendem ou criticam muito essa questão da expropriedade do latifúndio, abolição do direito de herança, né? Confiscação da propriedade privada, ou seja, vai de contraponto ao John Locke, né, que diz que a propriedade privada é um direito inato não, é um direito inalienável, certo? Então, esses são alguns pontos interessantes. É importante falar um pouquinho também sobre um outro livro de Karl Marx, que vai destrinchar, né, vai estudar antes de propor a questão do comunismo, esse outro modo, né, ou materialismo histórico dialético, ele vai estudar os mecanismos do capitalismo. Por isso ele publicou esse livro, que é o Capital, em 1863, que é um livro muito mais denso, né? São livros muito mais, com um texto muito mais rebuscado, muito academicista, diferentemente de um manifesto comunista, que é bastante didático e é direcionado para um público específico, que é o proletariado. Já o Capital, ele tem uma linguagem muito mais academicista e é direcionado a estudos mesmo, né, de formação superior. A grande obra de Karl Marx é o Capital, né, que é a grande obra conhecida, a obra-prima, né, dele, na qual trata-se de fazer um extensionário da sociedade capitalista. É predominantemente um livro de economia, política. E não só nesta obra monumental, Marx discorre desde a economia até a sociedade cultural, até a sociedade, cultura, política e filosofia. É uma obra analítica, sintética, crítica, descritiva, científica, filosófica, etc. Uma obra de difícil leitura, ainda que suas categorias não tenham a ambiguidade especulativa própria da obra de Engels. Possui, no entanto, uma linguagem pouco atraente e nem um pouco fácil. Dentro da estrutura do pensamento de Marx, só uma obra como Capital é o principal conhecimento, tanto para a humanidade em geral quanto para o proletariado em particular, já que através de uma análise radical da realidade que está submetido, só assim poderá se desviar da ideologia dominante. A ideologia dominante é sempre a da classe dominante. Ideologia dominante da classe dominante. Nessas relações de classe também está presente no capital, tá? Ideologia dominante, classe dominante. Como poderá obter uma base concreta para sua luta política sobre o caráter da abordagem econômica da formação societárias humanas, afirmou Alfonso de
Auleas. O marxismo é esforço para ler por trás da pseudo-imediaticidade do mundo econômico reificado as relações interhumanas que edificaram e se dissimularam por trás de sua obra. Cabe lembrar que O Capital é uma obra incompleta, tendo sido publicado apenas o primeiro volume como Marx vivo. Os demais volumes foram organizados por Engels e publicados posteriormente. Então, aqui nós temos algumas referências em relação a contexto histórico, né, do Manifesto Comunista, a Revolução Industrial. Nós temos tempos modernos que falam sobre essa especificação do trabalho, a divisão do trabalho. Jeans, um grito de justiça, Germinal, né, que fala sobre essas questões trabalhistas na França em 1983. Eles não usam black tie aqui no Brasil, fala sobre essas revoluções, manifestações trabalhistas, garotas do ABC. Em a Revolução Francesa, nós temos Dalton, um processo de revolução bastante conhecido, Maria Antonieta, Napoleão, o filme, Os Miseráveis, né, o processo de fome, de miséria que muitos passavam durante o reinado de Luís VI. Revolução em Paris, Revolução em Paris e La Révolution da série, né? Temos alguns vídeos, né? O vídeo da Boitempo, que tem um curso. Temos o vídeo da Parabólica e do Brasil Escola. Outro livro que se baseia tanto nos ensinamentos de Karl Marx é o livro de Lenin, né? Que é o Estado e Revolução, que Lenin, publicado em 1850, e Lenin ele vai falar um pouquinho sobre esse comunismo, o capitalismo, que há o socialismo, né? Ele começou a implantar o socialismo na Rússia, e na verdade é o marxismo-leninista e o marxismo heterodoxo, né? Que é Korsch e Panekoik. Né? Então, nós temos aqui Marx, Lenin, ele fala com alguns eventos, né, que influenciaram o Manifesto Comunista e também a sua história, né, a implementação da Revolução Russa a partir de 1917. Agora vamos fazer algumas questões rápidas aqui sobre as teorias, ideias de Karl Marx, né? A primeira é uma sobre luta de classes. Então, nós temos o fragmento da história de luta de classes. A minoria da luta de classes, nós temos a história da luta de classes, né? O conceito de Marx sobre luta de classes representa um antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com homens livres, escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. A Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes e em que se baseia essa distinção? Capitalistas e comunistas? Na Idade Moderna, não. Só depois. Idade Contemporânea, né? A distinção realizada através de ideologia, e não acho que tem contexto, né? Direita e esquerda, de acordo com o local em que sentaram essa Assembleia posterior à Revolução Francesa, ainda não. A burguesia e proletariado, divisão entre detentores dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Sim. Nobreza e clero, representantes de famílias aristocratas e representantes da igreja, não. A segunda questão fala sobre alienação, né? A manufatura e o artesanato são ferramentas, né? São usados como ferramentas. A manufatura, na fábrica, ele é um servo da máquina. Ele é um servo, ele manufatura artesanato, ele
ele tem uma função ativa, né, superior. E na fábrica, ele é um servo da máquina, ele tem uma, ele é rebaixado a algo menor que a máquina, né? Isso é alienação, que é acomodação em relação ao sistema ruim, né? Então, nós temos, primeira, a alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alheio, alienado à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Então, ele se torna alheio, ele não sabe também, ele se acomoda em relação a isso. Ele sabe, ele tá sabe, mas ele não liga, ok? Então, Marx defende que deve se ligar. Ele sabe, mas não liga. A gente sabe que há trabalho escravo em muitas empresas que produzem certas coisas, como a Nestlé, não sei, né? Que produz chocolate, mas a gente come chocolate da Nestlé. Então, o pessoal lá tá se matando, as crianças, mas tudo bem, compra. Isso é ser alienado para Marx, né? Então, nós temos aqui a primeira letra, né? O trabalhador, ele passa a ser parte do processo de produção, certo? Ele passa a ser uma máquina também, né? E ele perde a noção do valor do seu trabalho, né? Ele perde a noção, mas é muito boa. Ele trabalha, ele passa a ser parte do processo de produção e ele perde a noção do valor do seu trabalho. Ele sabe, mas ele não liga, ele está alienado. B. O trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. Faz sentido hoje em dia isso aí. O trabalhador deixa de se compreender como ser humano e passa a agir em função de sua natureza animal. Não. O trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. Questão 3 fala de fetichismo da mercadoria. Não, aqui os produtos do cérebro, não sei o que lá, de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens, né? Uma relação uns com os outros com os homens, os produtos do cérebro, né? Pega o homem e transforma ele em um produto, uma mercadoria. Para Marx, o fetichismo da mercadoria está relacionado com a alienação do trabalho. Como se dá esse processo? O trabalhador alienado passa a consumir apenas mercadorias que possuem um alto valor no mercado. Não. Enquanto o trabalhador se desumaniza, as mercadorias passam a possuir qualidades humanas e mediar as relações sociais. Então, há uma diferença aí de patamar de superioridade entre humanos e a mercadoria. C. Então, a letra B, viu? C. O fetichismo na mercadoria surge como resposta ao avanço da produção e à valorização do trabalho assalariado, ok? O trabalhador e a mercadoria passam a ter o mesmo valor no mercado, substituindo-se mutuamente de acordo com a demanda. Não. Vamos falar uma questão sobre mais-valia, né? Abordar uma questão sobre mais-valia. Para Marx, a produção de mais-valia, produção capitalista, a partir dela o trabalhador é explorado e o lucro é obtido, né? Mais-valia é aquela produção excedida, lembra? Que é o lucro do capitalismo. De acordo com o conceito de mais-valia desenvolvido por Marx, é incorreto dizer que incorreto, tá? Parte do valor produzido pelo trabalhador é apropriado pelo capitalista, sem que lhe seja pago o equivalente, certo? O trabalhador é forçado a produzir cada vez mais pelo mesmo preço, firmado em contrato. C. O valor do salário sempre será inferior ao valor produzido. Sim. E D. Os salários são equivalentes ao valor produzido pelo homem. Não são equivalentes, há uma discrepância muito grande em relação ao que é produzido e que é pago. Ok? Questão 5. Ditadura do proletariado. Né? Ou seja, tem que manter essa classe para que a ordem
Continue. Minha contribuição foi somente de classes, é um resultado de determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. A luta de classes levará a uma ditadura do proletariado. O que seria a ditadura do proletariado? É ele tomar os meios de produção e passar a impor, né, os preceitos, as características do comunismo. Seria isso. 3. E tal ditadura não é mais do que uma transição para o fim das classes sociais, uma sociedade sem classes, né? Então, a ditadura do proletariado é o proletariado no poder, é o proletariado com os meios de produção, certo? E aí, a partir do momento que há ditadura do proletariado, há o fim das classes. Uma sociedade sem classes. Será possível uma sociedade sem classes? Não sei. Para Marx, a ditadura do proletariado é um período de transição a alcançar a meta de uma sociedade sem classes, né? É um período de transição, ditadura do proletariado. A gente pode jogar um pouquinho sobre a história da Rússia, né? Seria a ditadura do proletariado, uma transição para uma sociedade sem classes. Esse processo se daria a partir da abolição da propriedade privada, que é a fórmula única, né? E coletivização dos meios de produção. Então, seria a partir da abolição da propriedade privada e coletivização dos meios de produção. Os meios de produção de todo mundo, não é só do proletariado, não, porque a partir do momento que a ditadura do proletariado, há um grupo que toma posse, que tem o poder, haverá um outro grupo que não tem tanto poder assim. Então, tem que, para haver essa ditadura, essa sociedade sem classes, os meios de produção têm que ser coletivizados. Vamos para a letra B. Abolição das leis trabalhistas? Não, né? E liberdade de negociação entre patrões e empregados, ao inverso. C. Confirmação de um governo autocrático que concentre todo o poder. D. Confirmação dos interesses individuais para o desenvolvimento econômico e social. Não. Questão da dialética. Então, nós fizemos uma questão sobre classes, luta de classes, alienação, materialismo histórico, se não me engano. Falando sobre a ditadura do proletariado, muito interessante. Agora vamos falar de dialética. De resto, com a forma de manifestações para o trabalho ou salário em contraste com a relação essencial que se manifesta, isto é, com o valor e o preço de força de trabalho, ocorre o mesmo que com todas as formas de manifestação e seu fundo oculto. As primeiras se produzem de modo imediatamente espontâneo, como formas comuns e correntes de pensamento. O segundo tem de ser primeiramente descoberto pela ciência. A economia política clássica, né, estamos falando de dialética, chega muito próxima à verdadeira relação das coisas, porém sem fórmulas conscientemente. Ela não poderá fazê-lo enquanto estiver coberta com sua pele burguesa. Isso é um trecho, tá? A dialética para Marx aponta para formas de interpretação da realidade que dá conta das contradições e da complexidade da história. Para Marx, a luta de classes é um processo dialético. Por quê? A luta de classes é dialética. Tem dois contrapontos, né? Primeira, dialoga com diversos atores sociais para a construção de um consenso? Não. B. Possui uma contradição entre o que é dito e o que é feito? Possui C. Parece, né? C. Possui contradições, pode ser dialética, né? Uma afirmação ou contra-afirmação. Possui contradições presentes no mundo de produção que constrói a própria realidade. E D, essa é a correta, né? D, propõe um processo de harmonização e fim do antagonismo entre classes sociais. Não. Dialética, ditadura do proletariado. Materialismo histórico.
uma questão, né, sobre materialismo histórico. Os homens fazem a sua, não sei lá, segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. É uma fonte aqui do livro de 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, de Karl Marx, tá? Segundo Marx, história deve ser compreendida a partir das condições materiais que possibilitaram que cada momento histórico pudesse existir. Assim, o materialismo histórico pode ser compreendido como, letra A, um método para a compreensão e ação no mundo, capaz de dar conta da luta de classes e dos diferentes modos de produção, tá? Então, a ação no mundo, a compreensão e a ação no mundo. B, essa é a correta, tá? B, uma abstração teórica. Não, abstração é educando as ideias, né? Para ilustrar o desenvolvimento do ser humano e o estágio pré-social. Não. C, uma teoria baseada na rejeição da perspectiva espiritual da história. Tem essa rejeição, não é rejeição, né? Que ele não põe de lado o idealismo, mas ele acha que a revolução, a ação social, a prática, né, o que move o mundo é o idealismo, mas também o materialismo, né? D, um modelo sociológico baseado nas propriedades gerais da matéria. Não. 8. Acumulação primitiva. Essa acumulação primitiva desempenha o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e, com isso, o pecado se abateu sobre o gênero humano. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto. Mas é a história do pecado original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disso. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para vender, a não ser a si mesmo, né? Fetichismo. E a riqueza dos poucos, né? Que cresce continuamente, embora há muito tempo deixado de trabalhar. Karl Marx, o Capital, livro 1, capítulo 24. A assim chamada, e essa é uma parte, né, do livro, né, de Karl Marx, acumulação primitiva, e ele associa com a história teológica de Adão e, e a maçã, né, e o pecado. Então, nós temos aí que assim chamada acumulação primitiva, no trecho, aí no trecho acima, Marx realiza uma leitura da acumulação primitiva como o pecado original, ou seja, a herança, né? A transmissão a transmissão, a herança, né? Que tem aí que no comunismo é abolida, uma característica deve ser abolida. Então, a acumulação primitiva como pecado original econômico, que deu origem ao capitalismo e à exploração do trabalhador por uma classe que não trabalha. Como isso se deu? Letra A. A classe trabalhadora não possuía a capacidade de gerir os negócios e assim precisou da gerência da burguesia. Não. B. A burguesia possui uma determinação divina que a obriga a conduzir a economia e impulsionar a classe trabalhadora. Não. C. Em determinado momento histórico ocorreu a apropriação da terra por alguns grupos de indivíduos. Em determinado momento histórico ocorreu a apropriação da terra por alguns grupos de indivíduos. Sim. E a partir disso, aí, a posse da terra separou os trabalhadores das condições para a realização do trabalho, tornando possível a acumulação. Então, a acumulação, né? O direito, essa é a questão certa. D. O direito natural à propriedade privada, desde o início da história, possibilitou que alguns possuíssem
aptidões naturais e fossem bem-sucedidos, enquanto outros, por escolha própria ou em decorrência de desastres naturais, fossem levados a servir. Não, a letra C mesmo. Então, nós falamos de duas coisas assim que são novas aqui, que é a ditadura do proletariado e a acumulação primitiva presente no capital, tá? Então, 9 e penúltima questão. O exército industrial de reserva. Exército industrial de reserva. A condenação de uma parte da classe forçada em razão do sobretrabalho da outra parte e vice-versa, torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual, ao mesmo tempo que acelera a produção do exército industrial de reserva, num grau correspondente ao progresso da acumulação social. A acumulação, então, faz uma ligação, né? Está inerente à questão da acumulação primitiva, acumulação social aqui, né? Mas está falando do exército industrial de reserva. Esse é um trecho do livro do O Capital, livro 1, capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, tá? Em relação ao exército industrial de reserva e como sua existência é importante para a acumulação capitalista, é incorreto afirmar que incorreto. Então, o exército industrial correto, que ele é uma massa de trabalhadores ociosos, né, desempregados, aguardando uma colocação nos postos de trabalho. B, tá certo. Ele cumpre a função de pressionar os trabalhadores em atividade para se adequar ao ritmo de produção e ao sobretrabalho. Letra C. Ele regula os salários, pois permite que o capitalista tenha sempre peças de reposição e não sofra pressões por parte dos trabalhadores ativos. E letra D, e acerto que ele tem como objetivo fazer com que os trabalhadores ativos possam ter momentos de descanso. Não tem como objetivo fazer com que os trabalhadores ativos tenham momentos de descanso, né? Então, é o exército industrial de reserva mesmo. Não quer, tem quem queira. O capítulo, questão 10ª, né? E a última, praxis. Vamos falar de praxis, da prática, né? Até agora, os filósofos ficaram preocupados com a reflexão, segundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Então, os filósofos refletiram, mas e a prática, né? Karl Marx, em seu livro Tese sobre Feuerbach, tese 11. Então, no trecho, o autor traz uma crítica ao que compreende como um posicionamento passivo da tradição filosófica. Para Marx, né, então essa passividade, então ele critica essa passividade, esse idealismo, né, ele quer a prática, ele quer o materialismo. Para Marx, o conhecimento deve estar aliado à ação, né? Assim, pensar, fazer é melhor que pensar. Assim, a praxis é a ação consciente para a transformação da sociedade. Para que exista a possibilidade de transformação social, o indivíduo deve. A possibilidade de transformação social, o indivíduo deve. São práticas. Primeiro, estudar a filosofia a fundo e desenvolver uma produção acadêmica de maior valor? Não. B, ter consciência da classe. De classe, ter consciência de classe. E perceber-se como um sujeito transformador da história e agir, e se perceber como um sujeito transformador da história e agir sobre a realidade, não ser alienado, né? Então, é você fazer, é você ter consciência de classe e ver que você é um agente, é um sujeito transformador da história, certo? E agir sobre a realidade. Você pode mudar o mundo, sim, né? Basta você ser consciente e botar em prática. Então, a letra B. C. Elevar ao máximo a sua capacidade produtiva para o capital acumulado possa ser revertida em benefícios para a classe trabalhadora? Não.
D. Abolir as leis trabalhistas impostas pelo Estado para que patrões e empregados possam negociar livremente as condições de trabalho, permitindo a criação de novos postos e aumentando a empregabilidade. Não. Então, resposta correta, letra B. Então, nós terminamos por aqui nosso apanhado sobre o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, com contexto histórico, alguns adendos, né, sobre alguns outros livros que fazem essa relação com o Manifesto Comunista, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.